Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja contigo, aonde você estiver nesse momento. Estou aqui diante do templo sagrado da Igreja Palavra Viva de Cristo, diante do púlpito. Ficou maravilhoso, ficou lindo essa paisagem atrás de mim, né? Ficou muito edificante. Eu vou sair para vocês verem como ficou bonita, né? Ficou maravilhosa, ficou uma coisa bastante deslumbrante, né? Vamos dizer assim. E eu fiquei apaixonado pela figura, né? Parece que traz calmaria para a gente, traz paz, né? Parece que é uma coisa, um lugar de descanso, realmente. Ficou muito bonito, né? Talvez seja um pequeno pedacinho, né? Das coisas boas que nós temos para podermos desfrutar do outro lado, né? Do outro lado da nossa vida. Eu fico muito contente e agradeço a todos os irmãos, o irmão Fabiano, né? Que nos ajuda incansavelmente. Eu agradeço a irmã Gisele, né? A todo o corpo de ministério, o irmão Joelso, que se encontra lá no Ceará, foi visitar a mamãe. Que Deus o abençoe, Joelso, que Deus abençoe a sua família e a sua mãe. Que Deus, Jesus Cristo, possa pôr a mão sobre você aí, tá bom? Gostaria muito, irmãos, de convidar vocês para hoje à noite, a partir das 7 horas da noite. Nós estamos presentes aqui dentro da nossa casa de oração, reunido como igreja, né? E realmente está adorando o Senhor Jesus, né? Entre família. É o culto de adoração e família. É um culto mais suave, um culto mais realmente agradável, aonde que a gente vem adorar o Senhor Jesus, né? A gente vem ouvir uma palavra edificante, né? Uma palavra realmente para nos alimentar na fé, para a gente ter um início de semana maravilhoso e realmente eu conto com a sua presença hoje à noite aqui. Eu gostaria de deixar um versículo bíblico para o irmão, que se encontra lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, né? Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz mais ou menos assim, que nós devemos estar reunidos como igreja para cultuar a Deus, né? Nós devemos realmente fazer essa união entre igreja para poder cultuar ao Senhor Jesus, né? E nessa união, né, ele pede também que isso aconteça principalmente quando se aproxima-se os dias da vinda do Filho do Homem, né? E essa vinda, né, esses últimos dias estão para acontecer, meus irmãos, né? Os irmãos às vezes assusta, né? Principalmente quando eu começo a pregar sobre o Apocalipse, quando eu começo a falar sobre a morte, sobre o fim, sobre o final dos tempos. Eu sei que tem muitos irmãos aí que ficam até grudando na cadeira, aí parece que tem medo até de cair da cadeira, né? Mas eu falo para você, tudo está sendo cumprido. Tudo que estava dentro da palavra de Deus está se cumprindo, né? A gente está passando por um processo realmente dos fins dos tempos, né? E somente quem não vê isso é quem ainda está com o olho grudado no mundo físico, no mundo que nós estamos vivendo. Aquele que consegue abrir o olho dele para o mundo espiritual, começa a ver coisas sobrenaturais acontecendo em volta da gente, né? Tempo, mudança climática, né? O modo que o ser humano está agindo com o outro, sem amor, crueldade, né? O pai com o filho, filho com o pai, irmãos, né? Está totalmente diferente, como Jesus disse em Mateus capítulo 24, aonde que ele diz que realmente como seria, né? Os princípios das dores, né? O começo da vinda dele, jeito que seria. Infelizmente está sendo desse jeito para nós, está sendo passado os tempos muito rápido, os dias muito rápido, mas muito curto, né? As noites. Então quem consegue realmente se levantar a cabeça pelo mundo espiritual e começa a ver essas coisas, começa a sentir que a presença do Filho do Homem qualquer hora pode se rasgar o céu e ele aparecer. Em nome de Jesus, eu estou, vamos dizer assim, ninguém pode dizer que está preparado, né? Porque nós somos pecadores, somos falhos e todos os dias precisamos da misericórdia dele para nos libertar de muitas coisas erradas, né? E do pecado. Mas eu não vejo a hora, sinceramente, meus irmãos, de
poder realmente que aconteça a vinda do Filho do Homem. Eu acho, você pode achar até estranho eu falar isso daí, mas você não pode pedir isso daí, pastor. Você é um pastor, tem tanta pessoa que ainda necessita da misericórdia de Deus, tem tanta pessoa ainda que não conheceu a palavra. Como o Senhor fala isso, que o Senhor não vê a hora disso acontecer? Irmãos, eu não vejo a hora, porque eu acho que já chegou num ponto, num patamar, né, a brincadeira, o modo que a pessoa está fazendo com Deus, que é desmerecedor, é repugnante, é abusivo o que está acontecendo, irmãos. É porque os irmãos às vezes não têm o conhecimento da palavra de Deus, né? E a gente que aprofundou dentro disso daqui, dentro da palavra, da Escritura Sagrada, a gente que fez uma faculdade, 4 anos estudando a palavra de Deus, a gente que fez 2 cursos de escatologia histórica, escatologia sistemática, apropriada só dentro do livro de Apocalipse, né? A gente que fez curso de hebraico, né, para entender os originais da passagem da palavra de Deus, né, as escrituras antigas, como se está batendo com as novas hoje, se mudou alguma coisa, né, para você não entrar em contradição. A gente que realmente se dedicou à vida da gente, né, saiu do mundo, saiu daquelas coisas que a gente gostava, né, antigamente, né, que a gente vivia achando que aquilo lá era bom, né, seja prostituição, seja bebida, seja o cigarro, drogas, e realmente resolveu a servir o Senhor Jesus, dedicar tudo a Ele e ampliar nos estudos, ser consagrado. Hoje eu sou consagrado, sou um pastor que tem uma ata consagratória, né? Fui consagrado pelo Ministério da Palavra Viva de Cristo, né? Tenho duas pós-graduação, estou terminando uma e a outra também, né? 2 pós-graduação eu tenho de ciência da religião, né? Tenho a pós-graduação de teologia. Então sou uma pessoa muito, vamos dizer assim, aplicada dentro da palavra de Deus. Não é me elogiando eu mesmo, não, né? Isso daí quem vive junto comigo sabe da minha história, sabe da minha capacidade e o tanto que eu me esforço para estar dentro da palavra de Deus. Eu temo o Senhor Jesus, eu morro de medo de sair fora desse livro. Eu não morro de medo de pensamentos libertinosos, pensamentos errados, porque eu sou falho, eu sou pecador como você. Talvez eu peco até mais que você, mas o medo meu é porque eu tenho conhecimento da palavra de Deus, eu tenho o amplo conhecimento e eu sei tanto que é errado e o tanto de coisa que é errada que está acontecendo. Então, está acontecendo muita coisa errada. Não é só daquelas pessoas que vivem no mundo, né? Não é do seu filho hoje, o irmão que está ouvindo não é daquela pessoa, do seu parente, do seu amigo, do seu filho que está na bebida, que está na droga. Não é dessas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando do meio religioso. Tem muita pessoa do meio religioso que não conhece Jesus. Tem muita pessoa do meio religioso que está praticando, achando que é uma pessoa cristã, que é uma pessoa evangélica, mas não é. Ela é uma pessoa que realmente está perdendo o tempo dela dentro da igreja. Então essas coisas que me deixam mais triste, magoado, aonde que eu falo que se a volta dele fosse hoje ou amanhã, seria uma bênção, porque é muita humilhação você ver essas coisas erradas e não poder consertar. Muitas pessoas falam, mas deixa, isso daí é Deus que vai ver com ele, né? Deixa aí que Deus vai castigar ele, que no final dos tempos, o próprio Jesus já disse que era melhor ele amarrar uma corrente, uma pedra de moinho no pescoço e atirar-se no mar, do que fazer uma dessas coisas. Irmãos, não é só a questão disso. Eu sei que Deus vai tomar providência, o julgamento cabe-se a Deus, não cabe ao homem, né? Mas irmãos, é muita coisa errada no meio da igreja, é muita coisa que eu vou falar para vocês, irmãos. Eu não posso ficar falando, só vou ficar 2, 3 horas conversando com você nesse vídeo, né? Vai ficar extenso o vídeo, mas é tanta coisa errada que está acontecendo dentro do meio religioso que é repugnante. É repugnante. Você vê pessoas aí que não têm merecimento de ser consagrada a pastor, a presbítero, entendeu? É uma pessoa que não tem conhecimento nem da palavra de Deus e ela é consagrada a pastor, entendeu? É uma pessoa que não procura estar entendendo sobre a palavra de Deus, e aí ela faz tudo errado,
ela pratica tudo errado, ela sai fora da palavra de Deus e ela está levando um monte de gente junto com ela. É como a palavra de Deus ensina, que seria como a areia do mar, de tanta seria o ímpio, a multidão que se ia juntar a Satanás nos últimos tempos, né? Então essas pessoas, ela precisava ter um conhecimento da palavra de Deus, um amadurecimento, para depois elas começar a querer falar sobre Deus. Elas querem falar sobre Deus, mas elas não são pessoas dignas de si próprio. Eu vejo pessoas aí, meus irmãos, que sobem no púlpito sagrado de Deus para falar sobre a palavra de Deus, e pessoas que têm amante e estão falando da palavra de Deus, pessoas homossexuais estão falando sobre Deus. Nada que eu tenho contra, eu não estou aqui para fazer discussão sobre sexo, né? Do que a pessoa, da ideologia, do gênero da pessoa, do que ela gosta, deixa de gostar. Eu estou falando que a pessoa que tem o princípio bíblico e conhece a palavra de Deus, ela não pode seguir esse caminho, ela não pode estar pregando em cima de um púlpito sagrado, tendo esses defeitos, tendo esses problemas que carrega junto com ela. Você está entendendo? Isso daí é um problema, é um defeito, que a palavra de Deus menciona claramente, que eles não herdarão o reino do céu. Quem são eles para pregar a palavra de Deus? Quem são eles para transmitir para vocês uma benção, uma unção? Está tudo errado, está tudo completamente errado. Então, irmãos, sobre a nossa igreja, a Palavra Viva de Cristo, o dia que um irmão ou uma irmã quiser nos visitar, seja de outra dominação religiosa, seja de um lugar que você realmente ainda não encontrou o Senhor Jesus, não sentiu-se realmente uma chama forte, né? Ou pessoas que realmente não te aceitam, né? Você tem aquela vontade de servir o ministério de Deus, aquela vontade de estar presente na palavra de Deus. A igreja Palavra Viva de Cristo é a igreja certa para você. Venha nos conhecer, venha nos fazer uma visita, você vai ver a diferença e será bem-vindo aqui. Você será bem recepcionado e bem instruído dentro da palavra de Deus. Eu peço desculpa aos irmãos se eu falei alguma coisa que te ofendi ou te magoei. Desde já eu agradeço a oportunidade de ter falado para você. Eu agradeço de ter me colocado como um pastor, explicando para você o tanto de erro que tem dentro das denominações religiosas, e cada vez pior, né? Cada vez estão preocupados mais com a quantidade de gente, o tamanho do ambiente, do que com a palavra de Deus, né? Do que o Espírito Santo de Deus fazendo maravilhas nos lugares, né? Aqui, graças a Deus, nós temos bons testemunhos, né? Em 7 meses de igreja aqui, já foi vários e vários testemunhos. Não foi 1, 2, 3, 4, não. Foi vários testemunhos de pessoas que foram curadas de enfermidade, pessoas que realmente foi prosperada na vida, pessoas que realmente estavam desempregadas, estavam na miséria, e Deus realmente tocou no coração delas. Pessoas que foram libertadas de vícios, né? De drogas ilícitas. Realmente tem muitos e muitos testemunhos aqui, gratificante, foi transmitido através do nome de Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Eu fico grato por isso e eu agradeço a Deus por isso. Como diz então no livro de Hebreus, nós devemos reunir como igreja, devemos estar reunidos como igreja, e realmente reunido num lugar santo, num lugar que é dentro da palavra de Deus, num lugar onde que realmente nós temos princípios, e o princípio principal nosso é a palavra de Deus. Respeitamos e admiramos tudo que está aqui dentro e praticamos, né? É o principal. Eu convido você para hoje à noite estar presente aqui conosco a partir das 7 horas da noite, esse culto de adoração e família ao Senhor Jesus. Deus abençoe, um ótimo domingo em nome santo de Jesus. Fica com Deus.